Depois que lemos histórias de fadas e de animais falantes, chega a vez dos mistérios, das histórias de detetives e dos primeiros amores. É quando a literatura infantil já não é tão infantil assim. O que é exatamente literatura juvenil? No que ela se difere da infantil e da adulta? Olha, para mim se faz muita confusão nesse aspecto. Literatura infantil é aquela literatura que vai até o fim da infância, como o próprio nome diz. Ela é bem determinada. Para mim, no meu caso, foi muito determinado. Quando começou a adolescência, eu não li mais literatura infantil. Inclusive, o Lobato, que eu adorava, não me interessava mais, porque aquilo era uma literatura que dizia respeito até aos 12 anos. O que caracteriza a literatura infantil? Basicamente, a arte é a mesma, é que ela é despida da experiência da vida. Até uma dificuldade que ela tem, porque se você não pode, a pessoa, o adulto, ele já viveu a vida, já foi trabalhar, já teve as suas decepções, já teve seus casos de amor, sabe o que é lutar para ganhar a vida. Enfim, ele entra dentro da tragédia e do drama da vida. E na literatura infantil, essa experiência está fora. Aliás, meu avô me dizia sempre, só depois que eu vi como ele tinha razão, que era um homem muito culto, ele dizia: meu neto, eu posso te ensinar tudo, menos a experiência da vida. Essa você vai aprender sozinho. É uma coisa que nenhuma escola pode ensinar. Então, a literatura infantil se caracteriza por isso, porque você tem que ter bastante arte para, sem a experiência da vida, fazer viver aquilo. A literatura juvenil, eu nunca entendi direito, porque no meu tempo, que eu sou de 1935, no meu tempo que a gente lia como literatura, quando a gente terminava a infância, que é 12, 13 anos, variando um pouco mais, né? Eu digo quando tem pelo no sovaco, né? Que termina a infância. A gente lia Júlio Verne, a gente lia Tarzan, a gente lia obras mais fáceis para adultos. Eu não tive contato com essa literatura específica para juvenil, que é uma época assim de metamorfose no corpo. Eu me lembro que, inclusive, quando eu era adolescente, eu lia muito pouco, queria mais saber de futebol e de outras coisas. O senhor acha que histórias em quadrinhos são aliadas ou inimigas? Essa é uma boa pergunta, né? Porque quando eu era criança, até é uma coisa que faz as pessoas rirem hoje, porque não havia televisão, né? Então havia, entre os adultos, havia uma corrente muito forte, e os professores, e até não era despido de lógica, tinha uma lógica, mas não adiantava nada. A lógica era a seguinte, a tese dos adultos, porque a história em quadrinhos chama mais atenção pela imagem. E a criança o cérebro da criança deve se assenhorar, deve dominar a linguagem para se tornar uma pessoa adulta e uma pessoa madura e se voltar para a cultura. Então, se a gente começa a desviar a atenção do que está escrito para a imagem, isso seria ruim para a criança. Era a explicação que davam. E tinha certa lógica, claro que tinha, mas mal eles sabiam que ia chegar a televisão depois e essa discussão ia ficar um pouco teórica, né? Mas eu lia demais história em quadrinhos, eu lia tanto histórias em quadrinhos que 2 vezes minha mãe, a gente tinha que, no meu quarto, eu tinha um quarto de brinquedos, depois quando minha irmã nasceu, ela ficou com o meu quarto de brinquedos, mas no meu quarto de brinquedos, tinha verdadeiras colunas, a gente precisava serpentear por lá dentro, que ia quase até o teto. E a minha mãe, então, chegou uma vez, fez uma reunião, temos que jogar fora, temos que vender para o jornal. Passava aquele jornaleiro, né? Jornaleiro, metaleiro, passava na porta da gente. Então ela vendeu tudo, mas aí eu enchi de novo. Isso não me atrapalhou de ler muito e adorar Monteiro Lobato e fazer de Monteiro Lobato a principal leitura da minha infância. Então, eu acho que tem lugar para tudo. Essa coisa se discutia muito quando chegou o cinema também, a briga entre cinema e teatro, que era cultura, isso é coisa antiga, né? Mas isso vai se reproduzir agora em outras formulações técnicas,
Mas eu não sei responder exatamente a isso. Para mim, não desviou a leitura, não. Durante a ditadura, a literatura infantil, infanto-juvenil, teve assim, alguma perseguição ou não? Olha, a ditadura brasileira, ela se preocupava mais em censurar espetáculos teatrais, espetáculos para a grande massa, ou jornais. No campo da literatura não houve muita censura. Houve censura, por exemplo, houve um caso com o Meu Caneco de Prata, que foi proibido, o próprio Gênio do Crime, porque tem aquela parte que o dedo do gordo, o gordo é torturado, você lembra disso? Então, cismaram com isso e proibiram para as escolas em São Paulo o Gênio do Crime e o Caneco de Prata, mas foi uma proibição bastante leve, porque não era apenas para as escolas públicas, não atrapalhou a venda do Gênio do Crime, e no resto do Brasil ele foi vendido. Então eu não sentia, não houve uma mão pesada em cima da literatura. Houve mais em cima das músicas, aquilo que era mais de massa, né? A literatura não tinha muita importância. Olha, eu tinha a impressão que eles achavam tanto que Marx, livremente, Karl Marx e tudo isso se encontrava nas livrarias. De modo que essa parte, a impressão que eu tenho é que não houve uma mão pesada na literatura. O Caneco de Prata, o senhor não foi preso por um dia? Não teve isso? Não, a professora que foi presa. A professora foi presa por uma cisma, porque ela dava o Caneco de Prata numa classe, numa escola particular de São Paulo, e o pai de um dos alunos era do Exército. Não sei se era sargento, se era oficial do Exército. E ele achou aquilo um absurdo, ele achou aquilo subversivo, e invadiu a classe com a tropa, o professor Maria Otília, né? Maria Otília, muito amiga minha, ficou depois, e levou a professora para interrogatório. Ela não ficou presa, mas ela passou por um interrogatório muito desagradável, que ela ficou muito chocada. E depois abriu-se um processo contra ela na Secretaria da Educação para saber se ela seria expulsa, porque ela era professora pública. Então aí a coisa passou para a esfera pública, no ensino público, que aí assim havia uma preocupação. A ditadura se preocupava com o ensino público, que era um ensino de massa, né? E eu fui chamado, fui testemunha dela, inclusive, nesse processo, e eu expliquei, inclusive, para quem interrogava, porque a pergunta que se fazia era se ela estava fazendo experiências com alunos. Eu disse a quem me interrogava que se realmente eu pedi para ela fazer experiência, porque o Caneco de Prata é um livro diferente do Gênio do Crime. Ele é um livro bastante abstrato, as coisas não têm uma sucessão lógica muito grande, e é um pouco assim, uma arte assim, tipo Cortázar, tipo Oswald de Andrade, tipo que se fazia naquela época bastante. E eu pedi, olha, eu não tenho certeza se as crianças vão entender esse meu livro, você dá aí em classe, por favor. Então eu cheguei a dizer, olha, elas foi dar esse livro porque eu pedi, eu é que pedi para ela dar esse livro, e ela me conhecia por causa do Gênio do Crime. Isso eu falei também para ajudar a defesa dela, né? E realmente, aí ela foi suspensa por 15 dias. Essa foi o final da história. Mas ela ficou muito chocada e se demitiu do serviço público e foi lecionar, acho que em universidade, coisas assim. Hoje em dia, as editoras também, elas encomendam muitas histórias por temas. Por exemplo, a clonagem está fazendo sucesso, bullying está fazendo sucesso. O que o senhor acha disso? Isso começou a acontecer quando houve o grande, como chama-se, o boom da literatura. Mais ou menos na época que eu comecei a escrever. Então a gente percebia isso, porque o público é muito grande, porque antes era diferente, as classes não compravam livros. E quando o vendedor de uma editora chega num colégio e ele consegue colocar livros em vários colégios, ou em outras cidades, então
isso faz vender, se o professor escolhe um livro, isso multiplica a venda dos livros. Então, com isso, as editoras precisavam de produzir bastante livro. Então, começaram, pelo que eu sei, pelo que eu ouvi falar, pelo que a gente pode perceber, que nem você percebeu, que eles procuravam, então, encomendar livros. Ó, vamos escrever sobre isso. Está na moda agora, sei lá, maconha, por exemplo. Está na moda, o que é o divórcio? O que é divórcio? Como é que a criança vai no divórcio? Mas isso, evidentemente, isso nunca me preocupou, né? Mas são métodos que as editoras usam para colocar temas atuais. Qual que é a diferença do papel da ilustração? Qual é a... Sim, entendo. No livro seu, por exemplo, nessa faixa de idade. A ilustração no meu livro é decorativa. Ela não faz, na literatura infantil, ela é quase que acompanha o livro. Ela é fundamental para a criança acompanhar o livro. Às vezes é fundamental. E na literatura que eu faço, tanto que no meu contrato está que não pode retratar os personagens. E ela tem que ser ilustrativa, ela tem que ser decorativa. Ela não entra dentro do enredo, ela não conta o enredo. É apenas um enfeite, um magnífico enfeite. Tem excelentes ilustradores, a técnica das capas, inclusive, tem sido extraordinária, né? E uma capa bonita é muito importante. Mas ela não faz parte do enredo, ela não conta a história, ela decora o livro. É um enfeite. E a gente pode experimentar na literatura infanto-juvenil, ou a gente tem que pensar primeiro no entendimento do leitor? Não, eu não vejo assim. Eu não vejo que tem que pensar no leitor. Eu sigo assim a tradição do escritor, que não é comunicação. O que é a comunicação? Comunicação você percebe, você estuda o que os outros estão fazendo para poder vender o seu material, vender o seu... Agora, o escritor, ele escreve o que ele gosta e, evidentemente, ele escreve para o público, mas na comunicação, a mensagem, a pessoa que escreve vai pensar 90% no público e 10% na arte dela. O escritor, pelo menos, a tradição do bom escritor, eu estava pensando no João Carlos de 10 anos. Eu penso muito mais em mim, e é claro que tem que pensar no público, mas é uma parte menor. Então, eu não experimento, eu faço aquilo que eu quero, que eu acho que está gostoso de fazer, que a minha intuição, que a minha inspiração está me levando. E é mais ou menos isso.